tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre algo que confunde bastante muita gente por aí que está começando um novo idioma, principalmente o inglês. São os falsos cognatos. A gente vai descobrir hoje o que eles são, por que eles acontecem e algumas dicas também para evitar essas pegadinhas no dia a dia. Vamos começar então pelo... O que são os falsos cognatos? Os falsos cognatos, de forma simples, são palavras que soam ou são muito parecidas, tanto no português quanto no inglês. E isso pode acabar ajudando, colaborando à confusão na cabeça de quem está iniciando o novo idioma. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender o porquê que isso acontece. Tudo começa com o latim, usado pelos romanos. Isso porque tanto o português quanto o inglês eles herdaram muitas palavras do latim. Mas, com o passar dos séculos, os significados foram ficando diferentes. Em 1066, a gente tem a invasão normanda na Inglaterra, que trouxe o francês. E o francês foi a língua oficial durante um período na Inglaterra, o que trouxe muitas palavras do francês para a língua inglesa. Em 1290, Portugal, o rei Dom Dinis I oficializou o português, que era uma derivação do latim vulgar, como língua oficial de Portugal. E assim, em 1500, na expansão marítima, a gente tem o contato com o português de Portugal. Já nessa evolução moderna, a partir do século XVIII, a gente tem o inglês se expandindo muito mais e absorvendo muitas palavras de outras línguas, de outros idiomas, enquanto o português manteve as raízes mais próximas do latim. Por exemplo, então, a gente tem palavras como pretender, do francês, que significa fingir. Para o inglês, virou to pretend, com o mesmo significado, fingir, enquanto para o português, pretender tem o significado de ter a intenção de algo. Por isso, hoje, tantas palavras são muito parecidas, soam muito semelhantes, mas têm um significado diferente. A gente pode olhar para vários grupos de palavras que vamos ainda achar falsos cognatos nesses grupos, como, por exemplo, se a gente dividisse em categorias. Palavras do cotidiano, como actually, que é um dos falsos cognatos mais conhecidos, têm significados diferentes e são pegadinhas que a gente acaba caindo. Resume, numa palavra mais profissional, e palavras de sentimentos também, como sympathy. Por exemplo, actually, que parece atualmente é sempre confundido, significa na verdade ou de fato. Então, se eu pergunto para uma pessoa, where do you live? Onde você mora? A pessoa responde, actually, I live in Brazil, querendo dar o sentido de, neste momento, ali, naquele momento presente da conversa, a pessoa mora no Brasil, não vai ter o sentido correto. Mas se eu perguntar, would you like some coffee? Actually, I don't like coffee. Aí tem o sentido correto de trazer a verdade. Na verdade, eu não gosto de café. Outra palavra que é muito confundida é library. Essa é muito parecida na escrita, porém, library não significa livraria. Library significa biblioteca. Então, I went to the library to buy a book. Tá incorreto. I went to the library to read a book. Aí tá certo, que tem o significado de biblioteca. Sympathy parece muito também simpatia, mas não é. Apesar de ser um sentimento ali um pouco mais altruísta, né? Solidariedade, compaixão. I have sympathy for her because she's funny. Não é a simpatia errada. A gente pode falar I like her because she's funny. Eu gosto dela porque ela é engraçada. I have sympathy, nesse caso, tá incorreto. Thank you for your sympathy during this hard time. Muito obrigado pela sua solidariedade neste período difícil, nessa época difícil. Aí tem o sentido correto da palavra sympathy. Nós temos muitas palavras em vários idiomas também que
tem esse falso cognato, essa falsa sensação de conhecer a palavra, mas não ser aquele significado que a gente espera. Por exemplo, pretend, que a gente falou, que vem do francês, exit, realize, fabric, todas essas palavras soam muito parecidas, mas os significados são diferentes. Durante o dia a dia, é importante a gente se atentar a algumas dicas para poder evitar essas pegadinhas. Então, sempre chequem o significado pelo contexto. Você vai ter toda uma situação que você está envolvido para saber daquela história, aquela frase e tentar identificar o que a pessoa está querendo falar e o que aquela palavra significa. Então, chequem o contexto e aí vocês vão ter o real significado. Construir uma lista de vocabulário pessoal. Eu priorizo muito isso porque cada pessoa é uma pessoa, gosta de falar de assuntos variados. Então, constrói sua lista de vocabulário, palavras que você mais usa, os verbos que você mais usa. Então, você vai construir a lista de vocabulário pessoal e assim você consegue amplificar o seu vocabulário com o significado correto da palavra. Praticar com séries e filmes. Bom, você vendo o contexto daquela cena, você vai entender como que as palavras vão se encaixar e fazer sentido ali. Então, você vai treinar o seu ouvido, ao mesmo tempo que você também aprende novas palavras. Usar o dicionário para confirmar o significado. É muito bom usar o dicionário para a gente ter certeza absoluta de que aquela palavra significa o que a gente espera que signifique. Então, tanto pesquisar a palavra diretamente em inglês, quanto também levar uma palavra do português para o inglês. Tem o dicionário de Cambridge, que é online, está na internet, ele é um dos que mais são recomendados, porque ele se atualiza diariamente, praticamente. Então, é um dos que eu também recomendo. E estude as palavras que confundem. Tem várias palavras que a gente cai na pegadinha, acha que significa uma coisa e significa outra. Então, adiciona ela lá na segunda dica, no seu vocabulário, e coloca o significado dessa palavra. E também o que você achou que era e o que significa, como que fala aquilo que você achou que era. Por exemplo, fabric. Fabric é muito parecido com fábrica, mas não é fábrica. Então, você vai colocar fabric, parece fábrica, mas significa tecido. E fábrica é factory. Então, você coloca, parece fábrica, mas fábrica é factory. Então, fabric, tecido, factory, fábrica. Organizar essas palavras vai te dar mais tranquilidade de absorver o significado real da palavra e conhecer palavras novas também, que aí vai ajudar a não cair nessas pegadinhas que tem os falsos cognatos. Mas me conta, você já conhecia alguma dessas palavras ou já se confundiu com alguma outra? Deixa aí nos comentários para a gente conversar sobre. E para mais dicas e conteúdo sobre inglês, não esquece de se inscrever, deixar seu like, mandar esse vídeo para algum amigo que vai ajudar muito a trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigada por assistirem o vídeo, vejo vocês na próxima aula. Tchau!